O livro de Daniel é um dos textos mais fascinantes e proféticos da Bíblia, e o capítulo 7, em particular, funciona como um manual oculto que desvenda os eventos finais da história humana. Enquanto muitos buscam respostas sobre o futuro, em teorias conspiratórias ou especulações, Daniel 7 oferece uma revelação divina clara e sequencial, entregue diretamente por Deus ao profeta em forma de visões sobrenaturais. O capítulo começa com um sonho impressionante. 4 bestas terríveis emergindo do mar, simbolizando impérios mundiais que dominariam a terra: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas o cerne da profecia está nos 10 chifres, que surgem da última besta, e no chifre pequeno, que subjuga 3 deles, uma figura amplamente interpretada como o Anticristo. Essa visão não é apenas simbólica, ela estabelece um padrão que ecoa em Apocalipse 13:17, onde os 10 reis reaparecem em aliança com a besta. O que torna Daniel 7 tão crucial é sua precisão histórica, já comprovada pelo cumprimento dos primeiros impérios, e sua aplicação escatológica, mostrando que Deus não apenas revela o futuro, mas também controla o fluxo da história. Quando Jesus falou sobre o abominável da desolação, Mateus 24:15, ele estava citando diretamente Daniel, confirmando que esse livro é essencial para decifrar os sinais do fim. Hoje, em um mundo de alianças globais, governos centralizados e crises políticas, Daniel 7 nos oferece as lentes divinas para enxergar além das aparências e discernir os movimentos proféticos em andamento. Se quisermos entender para onde a humanidade está caminhando e como o plano de Deus se desdobrará nos últimos dias, não há melhor ponto de partida do que este capítulo revelador. O versículo-chave de Daniel 7:24 revela um dos mistérios mais intrigantes da profecia bíblica. Os 10 chifres são 10 reis que se levantarão daquele reino. Esta afirmação divina, dada ao profeta Daniel através da interpretação angelical, desvenda o significado simbólico da visão dos 10 chifres que surgiam do 4º animal terrível, o Império Romano. Na linguagem profética das Escrituras, os chifres representam reinos ou governantes, e esses 10 especificamente emergem como uma confederação política que surge nos últimos dias. O texto bíblico é claro ao mostrar que estes não são meros símbolos abstratos, mas entidades políticas reais que compartilharão sua autoridade com o chifre pequeno, o Anticristo, conforme descrito nos versículos seguintes. O que torna esta profecia especialmente relevante é sua conexão direta com Apocalipse 17, 12 e 13, onde João vê 10 reis que recebem poder por 1 hora com a besta, formando uma aliança satânica contra Deus e seu povo nos dias finais. A precisão desta profecia é impressionante. Enquanto os primeiros impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia, já cumpriram seu papel histórico, os 10 chifres representam um estágio final do sistema político mundial que precede o retorno de Cristo. Estudiosos da Bíblia, ao longo dos séculos, têm observado como essa estrutura de 10 reinos se alinha com padrões históricos de divisão e reunificação do antigo Império Romano, sugerindo um cumprimento progressivo que culminará no governo global do Anticristo. O fato de Deus ter revelado esses detalhes séculos antes de seu cumprimento demonstra seu controle soberano sobre a história e nos alerta para discernir os tempos em que vivemos. A visão extraordinária de Daniel no capítulo 7 revela 4 animais fantásticos que emergem do mar, cada um representando impérios mundiais cruciais no plano divino para a história humana. O primeiro, um leão com asas de águia, simboliza
O império babilônico de Nabucodonosor, majestoso em seu poder, mas que seria humilhado até receber coração de homem. Daniel 4:33. O segundo animal, um urso com 3 costelas na boca, retrata o Império Medo-Persa, voraz em suas conquistas, especialmente contra a Babilônia, Lídia e Egito. O terceiro, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, prefigura a velocidade e a fragmentação do Império Grego de Alexandre Magno, cujo reino foi dividido entre seus 4 generais após sua morte. O quarto animal, terrível e diferente dos anteriores, com seus dentes de ferro e 10 chifres, representa o Império Romano em sua fase final, a base do sistema político que dominaria o mundo conhecido e que, segundo a profecia, reapareceria de forma modificada nos últimos dias. Essas bestas não são meras alegorias, mas representações precisas de governos que Deus permitiu governar temporariamente, cada um cumprindo um propósito específico no teatro divino da história. A sequência revela um padrão, enquanto os impérios humanos surgem e caem. O verdadeiro poder pertence ao Ancião de Dias, que finalmente estabelecerá seu reino eterno através do Filho do Homem. A importância desses símbolos vai além do histórico. Eles formam a estrutura para entendermos a ascensão do chifre pequeno, o Anticristo, que surgirá de uma versão revivida deste sistema imperial no fim dos tempos. Ao estudarmos esses 4 animais, descobrimos não apenas o passado, mas chaves para interpretar o presente e antecipar o futuro conforme revelado nas Escrituras. No panorama profético de Daniel 7, surge uma figura enigmática e perturbadora, o chifre pequeno que emerge entre os 10 chifres do quarto animal. Este personagem, descrito como tendo olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas, representa um poder distinto que subjuga 3 dos 10 reis anteriores. A interpretação bíblica tradicional identifica esta entidade como o Anticristo, o líder mundial dos últimos dias que consolidará seu poder através de manobras políticas e militares. O texto revela características marcantes deste governante: arrogância blasfema, perseguição aos santos e a pretensão de alterar os tempos e a lei. O fato de derrubar 3 reis sugere uma tomada de poder calculada, onde elimina rivais para estabelecer sua hegemonia. Esta profecia encontra eco em Apocalipse 13, onde a besta recebe a autoridade do dragão, Satanás, e exerce domínio global. O chifre pequeno não é meramente um líder político, mas a encarnação final da rebelião contra Deus, que será finalmente destruído pelo juízo divino. Seu surgimento entre os 10 chifres indica que ele emergirá de um sistema político existente, possivelmente uma confederação de nações que remonta ao antigo Império Romano, ganhando ascendência através de astúcia e força. A menção de seus olhos sugere inteligência aguçada e discernimento, enquanto sua boca revela seu poder de persuasão e engano. Características que Jesus advertiu quando falou dos falsos cristos que enganariam muitos. Este 11º rei personifica a culminação da oposição humana à soberania divina, cujo reinado marcará o clímax da era atual antes da intervenção final de Deus. O livro do Apocalipse, no capítulo 17, verso 12, revela um dos mistérios mais impressionantes sobre o fim dos tempos. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esta profecia impressionante estabelece uma conexão direta com a visão de Daniel sobre os 10 chifres, mostrando a continuidade do plano divino através das Escrituras. Os 10 reis descritos aqui representam uma federação de governantes ou nações que emergirão nos últimos dias,
unindo-se temporariamente à besta, o anticristo, em uma coalizão de poder sem precedentes. O detalhe de que receberão autoridade por 1 hora indica que seu domínio será breve, mas intenso, marcando o clímax da rebelião humana contra Deus antes do retorno de Cristo. O contexto do capítulo mostra que esses reis darão seu poder e autoridade à besta, formando uma aliança ímpia que perseguirá os santos e fará guerra contra o Cordeiro. A profecia é clara ao afirmar que, apesar de seu poder concentrado, eles serão vencidos pelo Senhor dos Senhores. Apocalipse 17:14. Esta passagem é essencial para entender como o sistema político do fim dos tempos, prefigurado nos impérios de Daniel, alcançará sua expressão final sob o comando do anticristo. A menção específica de 10 reis confirma a precisão da profecia bíblica, que desde Daniel vinha revelando este padrão de governo global. Hoje, em um mundo que testemunha o surgimento de blocos políticos e econômicos cada vez mais integrados, essa profecia ressoa com urgência renovada, lembrando-nos que Deus não apenas revela o futuro, mas controla soberanamente o curso da história para o cumprimento de seus propósitos eternos. A relação entre a União Europeia e a profecia dos 10 reis em Daniel e Apocalipse tem sido objeto de intenso debate entre estudiosos bíblicos. Quando a União Europeia foi formada em 1957, com 6 membros fundadores e posteriormente expandida, muitos viram neste bloco político-econômico um possível cumprimento moderno das antigas profecias sobre os 10 chifres que surgiriam do antigo Império Romano. O fato de que, quando a União Europeia emergiu geograficamente do mesmo território que o Império Romano, e que hoje conta com 27 membros, mas com um núcleo de potências dominantes, alimenta especulações sobre sua conexão com os eventos do fim dos tempos. Alguns teólogos apontam que a União Europeia, como união supranacional, que dilui a soberania individual das nações, poderia ser o precursor do sistema político descrito em Apocalipse 17, 12 e 13, onde 10 reis entregam voluntariamente sua autoridade à besta. Contudo, é crucial notar que as Escrituras não identificam especificamente a União Europeia como o cumprimento definitivo, deixando espaço para interpretações alternativas. O texto bíblico sugere que os 10 reis surgirão em um contexto de última hora, indicando que seu arranjo final pode diferir das estruturas atuais. Enquanto a União Europeia apresenta características intrigantes que ecoam as profecias, a Bíblia adverte contra determinações precipitadas. O valor deste debate reside menos em identificar players políticos específicos, e mais em reconhecer que as estruturas globais emergentes estão alinhadas com o cenário profético geral, preparando o mundo para o surgimento do anticristo e seu governo mundial temporário. Seja a União Europeia um cumprimento direto ou um precursor, seu desenvolvimento histórico serve como lembrete poderoso de que Deus controla o curso das nações e que suas profecias se cumprirão com precisão no tempo determinado. A figura sombria do anticristo, prefigurada no chifre pequeno de Daniel 7 e na besta do Apocalipse, exercerá um controle sem precedentes sobre a coalizão dos 10 reis nos últimos dias. As Escrituras revelam que seu domínio será estabelecido através de uma combinação de astúcia política, poder sobrenatural e engano espiritual. O profeta Daniel descreve como este líder subjugará 3 reis, indicando uma tomada de poder calculada, onde eliminará rivais para consolidar sua autoridade. O apóstolo João complementa esta visão ao mostrar que os 10 reis entregarão seu poder e autoridade à besta, formando uma aliança voluntária, mas fatal, contra Deus.
O controle do anticristo será ampliado por sinais enganosos e por um sistema econômico global que exigirá lealdade absoluta. Sua ascensão ao poder será facilitada por uma crise mundial que demandará soluções radicais, cumprindo a profecia de que virá segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O livro de Apocalipse revela que esta besta receberá uma ferida mortal que é curada, um evento sobrenatural que deslumbrará o mundo e solidificará seu controle sobre os governantes. Apesar de seu poder aparentemente invencível, a Bíblia é clara ao afirmar que seu reinado será breve e terminará com a vitória esmagadora de Cristo na batalha do Armagedom, provando que todo poder humano, por mais impressionante que pareça, é temporário diante da soberania eterna de Deus. A identidade dos 10 reis de Daniel 7 e Apocalipse 17 tem gerado intenso debate entre estudiosos bíblicos ao longo dos séculos, com 3 principais interpretações emergindo da análise das Escrituras. A primeira corrente defende que se trata literalmente de 10 indivíduos, líderes mundiais, que governarão simultaneamente nos últimos dias, formando um conselho global sob o comando do Anticristo. Esta visão se apoia no texto de Apocalipse 17, 12 e 13, que descreve 10 reis como pessoas distintas que compartilham poder. Uma segunda interpretação sugere que representam 10 nações ou reinos específicos, possivelmente herdeiros territoriais do antigo Império Romano, teoria que ganhou força com o surgimento da União Europeia e seus membros fundadores. A terceira e mais contemporânea perspectiva entende os 10 chifres como blocos geopolíticos ou alianças supranacionais, como ONU, G20 ou grupos econômicos regionais, que concentrarão poder no cenário mundial do fim dos tempos. O profeta Daniel parece apoiar uma leitura flexível ao descrever os chifres como 10 reis que se levantarão, permitindo interpretações tanto literais quanto simbólicas. Historicamente, reformadores como John Knox e teólogos como Matthew Henry viam os 10 reinos como nações específicas, enquanto estudiosos modernos como John Walvoord argumentam por uma combinação de líderes e sistemas políticos. A controvérsia se intensifica quando observamos o cenário geopolítico atual, onde organizações globais ganham crescente influência, ecoando a profecia de um governo mundial unificado. Independentemente da interpretação, a Bíblia é clara. Em seu ponto central, estes poderes, sejam indivíduos ou nações, temporariamente se unirão sob a autoridade do Anticristo, formando a última expressão do sistema político humano antes da intervenção final de Cristo. O debate saudável sobre essas teorias não deve obscurecer a mensagem essencial. Deus mantém o controle soberano sobre todos os governantes e nações, e seu plano redentor triunfará sobre todas as estruturas humanas. O cenário geopolítico contemporâneo apresenta desenvolvimentos impressionantes que ecoam as profecias bíblicas sobre os últimos dias, particularmente no que diz respeito às alianças globais emergentes. Organizações como as Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial, o G20 e diversos blocos regionais demonstram uma tendência crescente para a governança globalizada, um padrão que ressoa com a descrição dos 10 reis em Daniel 7 e Apocalipse 17. A ascensão de instituições supranacionais que transcendem a soberania tradicional dos Estados-nação, especialmente na esfera econômica e de segurança coletiva, parece estar preparando o terreno para o sistema político do fim dos tempos previsto nas Escrituras. O livro de Apocalipse descreve um cenário onde os mercadores da terra exercem influência global,
E hoje testemunhamos corporações multinacionais e instituições financeiras com poder que rivaliza com muitos governos nacionais. A rápida digitalização da economia e o surgimento de sistemas de identificação global sugerem os mecanismos que poderiam sustentar o marcar da besta. Crises globais recentes, desde pandemias até mudanças climáticas, têm acelerado chamados por soluções coletivas e governança mundial, criando as condições onde um líder carismático com respostas unificadoras poderia emergir, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Embora seja prudente evitar identificações dogmáticas de qualquer instituição atual, como o cumprimento direto da profecia, esses desenvolvimentos coletivos formam um padrão coerente com o que a Bíblia antecipou para o período anterior à volta de Cristo. Como Jesus advertiu em Lucas 21, 28, quando essas coisas começarem a acontecer, os crentes devem levantar as suas cabeças, sabendo que sua redenção se aproxima, mantendo ao mesmo tempo o discernimento bíblico para não serem enganados pelos muitos anticristos que já operam no mundo. O valor desses sinais não está em especulações infundadas, mas em nos lembrar que Deus cumpre seus propósitos através da história humana e que todas as nações, por mais poderosas que pareçam, estão sob seu controle soberano. Diante das profecias bíblicas sobre os 10 reis e o governo do anticristo nos últimos dias, as Escrituras nos oferecem orientações claras e práticas para viver com discernimento e esperança. A preparação essencial começa com uma fé arraigada em Cristo, pois Jesus advertiu que aquele que perseverar até o fim será salvo. Devemos cultivar uma vida de intimidade com Deus através da oração constante, do estudo diligente da palavra e da obediência aos mandamentos divinos, pois o amor lança fora todo o medo. A Bíblia nos exorta a estarmos espiritualmente vigilantes, discernindo os tempos sem nos alarmarmos, pois nenhum poder humano pode frustrar os planos de Deus. É crucial desenvolvermos uma fé que não dependa de estruturas ou sistemas terrenos, mas que deposite toda a confiança na providência divina, como fez Daniel na corte babilônica. A preparação prática inclui viver com simplicidade, estar contente em todas as circunstâncias e manter comunhão com outros crentes, pois a unidade do corpo de Cristo será nossa força nos dias difíceis. Acima de tudo, devemos fixar nossos olhos não nas crises temporárias, mas na promessa eterna. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. O governo dos 10 reis, por mais terrível que seja, será temporário, enquanto o reino de Cristo é eterno. Nossa maior preparação é viver cada dia na certeza de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, mantendo a esperança viva na volta iminente de Jesus, que destruirá todo governo humano oposto a Deus e estabelecerá seu reino de justiça para sempre. Apocalipse 11, 15. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.